Você que vai assistir essa mensagem pelo YouTube, dê um like no nosso canal, curta as páginas da Comunidade do Reino no Facebook e Instagram. Eu creio que Deus tem algo especial para nós aqui. Você crê nisso, irmão? Crê mesmo? Então eu quero convidar você, nesse momento, fechar os seus olhos. Pastora Sueli, venha fazer uma oração para a gente, por favor. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Pai, na Tua presença colocamos as nossas vidas. A Tua palavra diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E é por causa da fidelidade, da verdade dessa palavra que nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, dizendo: Abba, Pai. E que venha a nós o Teu reino e que seja feita da Tua vontade, Pai, aqui na terra, na nossa vida, como ela é feita aí no céu, Pai. E nessa noite nós precisamos, Senhor, nós precisamos do Teu novo, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. E é por isso que nós pedimos: Pai, toma a vida do Teu servo e fala conosco, Senhor. As Tuas escrituras diz que o Senhor nos coloca no caminho e sobre as Tuas vistas o Senhor nos dá conselho. E que o caminho é santo e nem os loucos podem errar. E hoje o Senhor iniciou o culto dizendo, Senhor, para nós não considerar o passado, considerar as coisas velhas, porque tudo se faz novo. Oh, eu sei que Tu és Deus do já, Deus do novo, Deus do agora, Deus do recomeçar. Eu sei que para Ti não há impossível, Tu pode todas as coisas. E nesta noite nós pedimos ao Teu Espírito Santo: quebra todas as cadeias que aprisionam a nossa alma no passado. Traz luz na nossa mente, Senhor, para viver o Teu novo, para viver na Tua presença, Senhor. Para interpretar, para discernir, nós precisamos, Pai, que a Tua palavra nos conduza, nos traga luz. E nessa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos que pelo poder do Teu nome, da palavra que Tu vai ministrar ao nosso espírito, as cadeias hoje de um passado se rompe, se quebra na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que no Teu novo Tu tens uma mesa preparada, uma cabeça ungida, um cálice transbordante na presença dos nossos inimigos. E nessa hora nós entregamos, Pai, todo o governo desse culto, da nossa vida, a nossa casa, as nossas entranhas na palma das Tuas mãos, pedindo: fala conosco, Senhor. Ensina-nos, dirige-nos, orienta, traz luz na nossa mente, Pai, porque a Tua palavra é isso, é luz para o nosso caminho. Nós nos rendemos, Pai, na palma das Tuas mãos. E antes de terminar esse culto, nós queremos antecipar o nosso agradecimento por essa noite gloriosa de vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Amém, queridos. Deus, Ele tratou o meu coração sobre nós estarmos num tempo de alinhamento sobre coisas paradas na nossa vida, coisas travadas em nossas vidas. Vem a calhar com o momento em que vivemos, porque nós estamos vivendo o fim de das coisas mais terríveis que a nossa geração experimentou, que foi essa pandemia global. Nós tivemos aí muitas incertezas. Quer ver, ó? Quem aqui esse ano ficou com medo de perder o emprego? Levanta a mão. Olha só, o pessoal, tu tem fé, glória a Deus. Muitas pessoas me procuraram dizendo: pastor, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de incerteza. Eu tive que fechar a loja, eu tive que fechar estabelecimento, eu tive que mudar de casa, eu tive que readequar a minha vida, eu tive que readequar a minha família, a realidade nova que nós estamos vivendo. Então nós paramos muitas coisas e nós estamos recomeçando. E eu creio que é muito importante
nós recomeçarmos debaixo de uma palavra e de um entendimento. Nós precisamos entender que a igreja também está vivendo esse tempo de recomeço. Há pouco tempo atrás, essas portas estavam fechadas, você estava na sua casa, e nós estamos recomeçando algo. E é importante nós recomeçarmos da forma certa, com os fundamentos certos e debaixo de uma palavra. Todos nós aqui, sem exceção, preste atenção nisso, todos nós aqui, sem exceção, temos áreas da nossa vida onde nós precisamos recomeçar. Seja espiritualmente, na nossa vida de oração, na nossa vida no nosso devocional a Deus, na nossa vida de busca, na nossa vida de santidade, na nossa vida ministerial, seja na nossa vida que é tida por alguns, eu não consigo fazer separação, mas algumas pessoas separam, a vida secular, trabalho, né? Talvez algumas coisas que você parou, deixou, e você tem que concordar comigo, irmão, que começar não é tão difícil. Começar é difícil, mas não é tão difícil. O grande desafio é recomeçar. Eu vou contar para você rapidinho uma experiência que eu vivi esse ano. Eu pratiquei jiu-jitsu durante alguns anos da minha vida. E eu parei há 4 anos atrás, eu parei de praticar jiu-jitsu. E esse ano eu falei assim, eu vou recomeçar, eu vou voltar, porque eu entendi que era um ciclo da minha vida que estava em aberto. Eu falei, eu não concluí isso, então eu vou recomeçar, eu vou para cima, eu vou tentar de novo. E foi muito interessante que Deus me ajudou, porque Deus trouxe o meu professor de jiu-jitsu para a igreja. Ele estava começando, né, glória a Deus, ele estava começando. Aí ele falou assim, bem assim, ô pastor, ajuda eu, cara, na minha vida com Deus. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo naquilo que Deus tem para você, e você me ajuda a não largar enquanto eu não terminar e não concluir esse ciclo da minha vida. E nós fizemos um acordo, né, Will? Glória a Deus que ele já batizou, irmão. Aleluia. Você podia glorificar a Deus, mas tudo bem, tranquilo. E aí, eu lembro que eu comecei em janeiro, e eu, assim, pratiquei durante alguns anos. Então eu tinha uma graduação dentro do esporte, eu sabia muita coisa. E aí eu falei assim, bom, eu vou voltar, e vou lutar, e vou treinar, e como era antes vai ser agora. E é incrível, talvez você praticou alguma coisa na sua vida e você passou por essa mesma experiência que eu passei. Eu lembro do primeiro treino, o meu kimono já não servia mais, eu tive que pegar um emprestado, porque eu ganhei só 15 quilos. E eu lembro que no primeiro treino, eu falei assim, eu vou lá hoje, falei para a pastora André, falei assim, eu vou lá hoje, e deixa comigo, hoje o negócio vai ser, você vai ver, amor. Irmão, nos 30 segundos de corrida do aquecimento, eu já estava com a língua para fora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei para ele, deixa eu dar uma segurada, eu vou deixar na hora de lutar mesmo, daí eu vou. E aí ele falou, tá bom, fica aí, mano. Aí eu fui. A minha cabeça sabia exatamente o que eu tinha que fazer, porque eu aprendi há anos atrás, e eu não esqueci o que eu tenho que fazer durante a prática do esporte. A grande questão é que o meu corpo não acompanhava a minha cabeça. Aí eu estava assim, vamos começar. Olha, até eu pensar no que fazer e começar a executar, eu já tinha apanhado umas 3 vezes, irmão. E eu fui embora daquele treino frustrado comigo. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração, agora você entende porque tem gente que se afasta da igreja e depois quer voltar e não consegue? Ele sabe o que tem que fazer, só que o corpo já não consegue mais acompanhar o ritmo. E quantos de nós estamos assim, desejosos em recomeçar, em voltar, só que nós não temos mais a mesma pegada, o mesmo gás, o mesmo ânimo, a mesma força. Recomeçar é extremamente difícil, irmão. Começar algo não é difícil, mas recomeçar é extremamente difícil. Por quê? Porque quando você vai começar, eu quero convidar você nesse momento a lembrar de quando você chegou na igreja. Quando você chegou na igreja, a igreja era o melhor lugar do mundo para você. A palavra de Deus queimava no seu coração. A hora que o pessoal da intercessão subia para abrir o culto e falava, boa noite, a paz do Senhor, você já estava chorando, irmão. Era assim no começo. Começo de relacionamento, a mesma coisa. Desliga você. Aí despede no WhatsApp, tchau, boa noite. Daí fica esperando lá, nossa, mas ainda está parecendo que ela está online. Isso é começo. Aí vem a primeira pancada, irmão. Aí vem um término, vem um rompimento, e aí você tem que recomeçar.
E por que recomeçar é difícil? Porque se você começa cheio de expectativa, recomeçar você está cheio de frustração, cheio de desânimo. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você sabe o que Deus tem para a sua vida, só que você já não tem mais coragem de enfrentar tudo que você já enfrentou de novo. E aí você está como? Fala, não, eu não vou, porque eu sei, eu vou começar a me envolver. Deus já está falando com pessoas aqui. Eu vou começar a me envolver, eu vou começar a participar de alguma coisa, e aí alguém vai fazer alguma coisa para mim, alguém vai me ferir, vai acontecer tudo de novo, tudo que eu vivi, eu vou viver de novo, eu não quero mais isso. E aí você está numa incógnita, meu Deus do céu, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho força, porque eu já estou frustrado, eu estou decepcionado. Mas você precisa entender o seguinte: a sua pausa, a sua queda, a sua frustração, Deus já sabia disso desde o primeiro dia que Ele te chamou. Você precisa entender que o percalço que te assustou e te surpreendeu também fazia parte do plano de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: talvez você não volte quarta-feira que vem, e tudo bem. Por quê? Porque essa mensagem é uma mensagem, não é uma pregação, é uma mensagem. Essa mensagem é para quem está disposto, não é para quem está disponível, é para quem verdadeiramente quer. Não é para quem, eu preciso de uma motivação. Você precisa de Jesus, irmão, porque se a cruz não te motiva, nada mais vai te motivar. Mas poxa, eu preciso de alguém ligando para mim. Ninguém ligou para Jesus. Jesus pediu para 3 ficar orando com ele no Getsemane. Os 3 melhores amigos abandonaram ele. Sabe para quê? Para nos ensinar que tem momento que é você e o Pai. Não adianta você querer ninguém no seu cangote, irmão. Não dá. Você está aí? Lucas capítulo 5 fala de um recomeço. Pedro está lavando a rede. E pega isso em nome de Jesus. Pedro está lavando a rede. Isso é sinal que ele estava disposto a pescar de novo. Só que ele lavava a rede para pescar no outro dia. Daí Jesus chega no barco dele e fala assim: você até quer recomeçar, mas você está protelando, prorrogando esse recomeço. Mas eu apareci no seu barco para dizer que é hoje. Pedro está assim: não, mas eu já tentei, eu já fiz e tal, não dá certo. Quem sabe depois Jesus aparece e fala assim: não, eu vou te levar no mesmo lugar, com o mesmo barco, a mesma rede, e eu vou mostrar para você que não é no seu tempo. Talvez você já tentou recomeçar e não conseguiu, era tempo errado. Mas hoje você está na plenitude do tempo do Espírito Santo. Ele preparou um ambiente, Ele preparou o seu coração. Para quê? Para te preparar para viver um recomeço. Você está aí? Olha para quem está do seu lado e diga assim: é hoje. Fala para ele, fala: eu não gosto de falar. O problema é seu também, irmão, amém? Aleluia. Eu vou ficar quieto, eu preciso me comportar. Duvido que eu consiga, mas eu vou tentar. Então preste atenção. Pedro está lá e Jesus aparece e fala assim: é agora, Pedro, vamos para a água. Ele fala assim: Senhor, eu já tentei. Mas daí Pedro dá uma receita para nós: mas debaixo da tua palavra eu vou começar agora. Eu acho lindo que presta atenção. Você precisa entender uma coisa muito poderosa. Quando Jesus escolhe o barco de Pedro, você não sabe quem é Pedro. Pedro é chamado de Cefas pelos gregos. Pedro, ele foi expulso da igreja de João Batista, irmão. Quem que é João Batista? João Batista é um ogro que prega assim, bem de boa, raça de víboras. João Batista é casca dura. E Pedro conseguiu não ser suportado por João Batista. João Batista falou: some daqui. Pedro tentou ir com os zelotes, por isso que ele andava com uma espada. Ele tentou e ninguém queria ele. Então Pedro faz o quê? Fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou para o meu ofício, que é pescar. E aí Jesus aparece lá no meio do ofício de Pedro para dizer o seguinte: eu vou te dar sucesso no seu ofício hoje, para que você esteja pronto para entender que o problema não é o ofício, o problema é você estar no tempo errado. Vem, porque se ninguém te aceitou, eu te aceito. E vou fazer de você o que ninguém imagina que seria possível eu fazer. Pastor, mas eu tenho um problema. Pastor, eu tenho pecado. Irmão, estamos juntos. Amém?
Pastor, mas a minha vida é toda torta. Pastor, eu entrei aqui por essa porta. Se você soubesse da minha vida, você nem deixava eu entrar. E se você soubesse da minha, você nem estava me escutando pregar. Só que nós não estamos aqui para olhar, se olhar pela ótica humana. Nós estamos aqui para se olhar pela ótica da graça. E se humanamente eu sou improvável e você é impossível, pela ótica da graça, você é aceito, você é adotado pelo Pai. Pastor, mas é que a minha história é séria. Irmão, você precisa entender que a Bíblia toda, ela é feita de histórias drásticas e dramáticas. Ó, vamos lá. Você vai construir a sua igreja, o seu tabernáculo. Amém? Imagina aí que você é Deus. Faz de conta que você é Deus. Você sempre quis ser Deus. Eu estou te dando a oportunidade. Imagina que você é Deus. Você olha para 2 milhões de pessoas, pastores. E você precisa escolher um para ser o sumo sacerdote. Tinha lá diversos homens qualificados e bons. Sabe quem Deus escolheu? Arão. Você fala Arão, Arão é o que construiu o bezerro de ouro ali atrás. Você sabe quem Deus chama de homem segundo o coração dele? Davi, adúltero e homicida. A Bíblia, ela é recheada de história de pessoas que não tinham nada para oferecer para Deus, irmão. Mas para todas essas pessoas que erraram muito, Deus deu uma oportunidade de recomeçar. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o quanto você errou, o importante é que hoje você acertou, você está aqui, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você, recebe essa palavra em nome de Jesus. Os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, o seu fracasso não anulam o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, mas as pessoas não vão me aceitar. Você não precisa ser aceito pelas pessoas, você já foi aceito pelos pais, irmão. E quando eu digo pelos pais, é porque Deus, Ele constituiu pessoas que vão acreditar em você. E eu quero ser uma pessoa que vai acreditar na sua vida, porque um dia alguém acreditou em mim, irmão. Você está aí? Então você precisa entender que Deus não está procurando histórias perfeitas, porque histórias perfeitas não precisam de recomeço. Mas, aleluia, toda história de fracasso, de frustração, Deus olha e fala assim: é essa história que eu escolhi para trazer um novo começo. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Se é para falar de recomeço, vamos falar do melhor. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde, amém, olhe para mim, preste atenção. Eu disse para você que a Bíblia ela é feita de recomeços. E todo recomeço é sinal que algo deu errado. Então nós precisamos entender o seguinte: que nós só vamos recomeçar se nós admitirmos que algo deu errado. Se você se acha perfeito, se você acha que a sua história é perfeita, que a sua vida é perfeita, essa palavra não é para você. Mas se você entende que algo deu errado no meio do caminho, essa palavra é para você. Agora, quando nós olhamos para histórias que dão errado, a primeira coisa que nós fazemos é achar um culpado. É assim que você faz na sua vida, é assim que eu faço na minha. Até eu casar, aí eu descobri que a culpa sempre é minha. Os irmãos testificaram. O menino chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu vou casar. Ele falou assim: senta e fica quieto. Ele falou assim: pai, eu estou falando para o senhor que eu vou casar, pede desculpa. Mas pai, só estou falando que eu vou casar, pede desculpa, menino. Ele falou assim: pai, eu estou falando que eu vou casar, pede desculpa. Pronto, você está pronto para casar. Tem que aprender a pedir desculpa. Aleluia. Está gravando, né? A pastora vai ver isso. Ai. Aleluia. Posta só daqui umas 2 semanas. Ó,
Quando nós vemos algo que deu errado, a primeira coisa que nós falamos é de quem é a culpa. Aí eu vou dizer para você que o Criador de todas as coisas criou os céus e a terra. E quando Ele cria os céus e a terra, tudo é perfeito. Só que no meio da perfeição da criação, houve algo que aconteceu. O que aconteceu? Lúcifer, o anjo que mais se destacava, caiu. E quando Lúcifer caiu, o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou recomeçar. Gênesis 1, versículo 3. Então Deus recomeçou. Aí quando Deus recomeça em Gênesis 1, versículo 3, Deus vai criando tudo, recriando tudo de novo. E você precisa entender que Gênesis capítulo 1 não é um começo, é o recomeço de Deus. E aí Deus vai recomeçando tudo de novo, e chega em Gênesis capítulo 2, a Bíblia nos diz que no meio da terra que Deus criou, que era perfeita, que Ele viu que era muito bom e não mudou mais nada, antes descansou. Aí então Deus vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão de criar um jardim. Gênesis capítulo 2 diz que Deus criou um jardim e chamou esse jardim de Éden, que quer dizer terra de delícias, terra fértil, terra abundante. E aí então a Bíblia nos diz que depois que Deus cria o jardim, Deus forma o homem do pó da terra, um homem perfeito, constituído de glória, um homem que tinha comunhão plena com Deus. E aí eu acho interessante que Deus, Ele pega esse homem perfeito, pleno, pronto e bom, e faz o quê? Pega esse homem e coloca dentro do jardim, que também era perfeito, pleno e bom. E aí eu quero te explicar uma coisa muito importante antes de nós continuarmos. Não adianta você ser a pessoa certa no lugar errado. Adão era o homem certo, mas se Deus coloca ele fora do jardim, ele está no lugar errado. Deus está preparando ambientes e preparando você para entrar em ambientes, porque você vai ser a pessoa certa no lugar certo, cumprindo um propósito que o Pai determinou que você cumpra. Então quando Deus coloca Adão dentro do jardim, haviam 5 fontes de água naquele jardim, uma no norte, uma no leste, uma no oeste, uma no sul, os 4 rios, e no meio havia a fonte mais poderosa, que era a árvore da vida. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 comigo, por favor, que é algo muito importante para nós entendermos. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E presta atenção nisso. E a árvore da vida no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio? Me ajuda aí, irmão, você está aí, pelo amor de Deus. Qual era a árvore que estava no meio? A árvore da vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que era a árvore que estava no meio? A árvore da vida. Versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então a primeira ordem não foi para não comer, foi para comer todas. Versículo 17: mas da árvore do entendimento ou do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu acho lindo porque o texto original em hebraico diz o seguinte: o dia em que dela comerdes, certamente morreremos. É Deus dizendo para o homem: o dia que você comer, nós vamos morrer, porque Deus está anunciando já o seguinte: o dia que você comer, você vai morrer. E se você morrer, eu morro junto, só para te resgatar. Aí então Deus vai fazer algo incrível e fantástico. Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, Deus vai criar uma mulher para o homem, uma mulher idônea, uma mulher plena, uma mulher abençoada. E Deus cria, então Adão dá um nome para ela, Eva. E esse nome é dado depois, mas o nome dela é Eva. Você conhece Adão e Eva. E os dois então estão dentro de um propósito, dentro de algo que Deus estabeleceu para eles. Mas no capítulo 3 começa um grande problema. E qual é o grande problema? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do fruto da árvore que está do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas espera aí, existe um problema muito sério. Por quê? Porque a árvore que estava no meio do jardim, eles podiam comer, irmão. Qual que era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. A árvore da vida eles podiam comer? Sim, claro que podiam. Só que de repente nós percebemos que Eva, ela vai dizer algo para a serpente que não era aquilo que estava acontecendo propriamente dito, de forma literal. Porque ela diz para a serpente o seguinte: eu posso comer de tudo, mas da árvore que está no meio, eu não posso comer. Isso nos mostra algo muito sério. Eva fracassou não quando comeu, mas quando ela colocou a árvore que não podia comer no centro do coração dela. Não estava no meio do jardim, estava no centro do coração dela. E você sabe quando nós começamos a fracassar? É quando outras coisas tomam o centro do nosso coração, senão o nosso Senhor. Você sabe quando você fracassou? Você fracassou não foi quando você pecou, irmão. Você fracassou, nós fracassamos não foi quando as coisas deram errado. Nós fracassamos quando algo tomou o centro do nosso coração. É quando nós permitimos que outras coisas tomem a centralidade das nossas decisões, dos nossos investimentos e do nosso amor. O problema não é quando você come, o problema é quando você coloca aquilo que não era para estar, estando no centro do seu coração. Porque você precisa entender algo muito poderoso. O seu coração tem um altar, e nesse altar só cabe um Senhor. E talvez essa seja a noite de você recomeçar colocando o Senhor no altar do seu coração. Porque quando nós não colocamos o Senhor, irmão, nós já caímos. E você precisa aprender isso. Você não cai porque peca, você peca porque já caiu. E aí a serpente percebeu, a serpente então foi fazer o quê? Foi falar com Eva. E perceba o que a serpente diz, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Então a serpente vai convencer Eva de comer do fruto, não pelo desejo de saciar a fome, mas pelo desejo de se tornar semelhante a Deus. É mais uma vez a história que Deus recomeçou dando errado no mesmo ponto, porque Lúcifer pecou porque desejou ser como ele. Então ele vai colocar no coração do homem o que? O desejo de ser igual a Deus. A mulher, ela olha para aquilo e fala assim: interessante, vamos à frente. E aí o texto nos diz o seguinte: que ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos são abertos. E eu fico imaginando Eva chegando para Adão, porque ela comeu primeiro. Alguns historiadores dizem que ela comeu estando Adão junto, mas eu acredito que ela comeu primeiro. E aí Eva chega para Adão e fala assim: Adão, meu esposo, meu amor, minha vida, acabei de comer algo muito bom, quer comer também? E aí Eva vai explicar para Adão o que aconteceu. E eu acho incrível que se sou eu, olho para minha esposa e falo assim: você está doidona, conversando com um bicho agora? E de repente ela fala assim: não, eu comi e algo aconteceu. E Adão come também. E quando Adão come, qual que é a primeira coisa que acontece? Você precisa lembrar da sentença. Deus diz o seguinte: o dia que você comer, vai ter morte. E Adão percebe que Eva comeu e não morreu, então ele vai comer também. E quando ele come também, ele percebe, os seus olhos são abertos, ele percebe que está nu. E aí eu quero compartilhar algo muito poderoso que Deus plantou no meu espírito, para o seu espírito nessa noite. Você já parou para pensar o porquê foi que Deus colocou um homem e uma mulher num jardim e deixou os dois nus?
Primeira coisa, espiritualmente precisamos entender que eles estavam revestidos de glória. Mas a segunda coisa, um princípio muito importante que Deus ensina a respeito disso é o seguinte: Ele quer ter um relacionamento de transparência comigo e com você. Ele quer que eu e você não tenhamos nada para esconder dele. E você sabe quando começou a dar errado? Começou a dar errado quando você quis esconder algumas coisas de Deus. Quando você vestiu uma capa que não é sua. Você vestiu um personagem que não existe. E sabe o que é isso? Fruto de religiosidade. Porque a religiosidade, ela impõe algo para você se travestir, para você se tornar agradável a Deus. E aí Deus olha para mim e para você e fala o seguinte: eu não estou interessado nos seus sacrifícios, eu não estou interessado nos seus cultos religiosos, eu não estou interessado na sua liturgia, eu não estou interessado na sua capacidade de filosofia, eu estou interessado em ter transparência com você. Eu só quero dizer para você o seguinte: eu não me importo com os seus problemas e com os seus fracassos, mas seja honesto. Eu tenho um problema com isso, irmão. Eu acho que você já percebeu. A irmãzinha vai me parar depois do culto e falar assim: pastor, o senhor ainda está possuído, né? Eu tenho problema com religiosidade, irmão, porque ela nos rouba do propósito original. O propósito original é quando eu me apresento a Deus, eu falo assim: é isso aqui mesmo, não tem que esconder não. Mas a religiosidade me ensina o seguinte: esconda atrás da Bíblia, esconda atrás de uma denominação, se esconda atrás de um cargo eclesiástico. Não é assim. E o que acontece então? Os dois comem, percebem que estão nus e fazem o que? O texto, vamos para o texto, você não achar que eu estou pensando, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí começou a religiosidade, porque a religiosidade é eu querer esconder de Deus aquilo que Ele já sabe. Sabe, meu querido, nós vivemos num tempo onde existe uma geração que está debaixo de folha de figueira. Está debaixo, está atrás, escondido atrás de folha de figueira. Tem gente que está aqui essa noite, que você veio dentro de você. Você sabe que você precisa recomeçar, você sabe que precisa acertar um monte de coisa na sua vida, você sabe aonde precisa acertar, só que você tem vergonha, tem constrangimento de admitir isso. Você acha que você é entendido demais, que você tem demais, que você pode demais, para dizer o seguinte: olha, eu não sou tudo isso. E sabe o que eu mais tenho dito para Deus? É o seguinte: Senhor, eu estou começando a entender que eu não sou tudo isso. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: tome cuidado com quem fica, sabe, inflando o seu ego. Nossa, você é bom, nossa, você é o cara. Eu entendo bem quem faz isso com amor e respeito, mas tem um monte de gente que vem para bajular, que vem para inflar o ego, para falar: pastor, não tem outro pastor igual você. Daqui 3 meses está falando isso para um mais 10 por aí, irmão. Não, porque olha, folha de figueira. E o que é folha de figueira? Folha de figueira é aquilo que quer ocultar a verdade. Tem um monte de ministério que está debaixo de folha de figueira. Tem um monte de ministro que está debaixo de folha de figueira. Tem um monte de família, tem um monte de casamento, tem um monte de pessoas que estão debaixo de folha de figueira, camuflando. Irmão, você sabe o que eu estou falando. Sabe aquele casal que todo mundo vai falar: uau, é família de comercial de margarina. Sabe? Me passa a margarina, meu amor. É claro, com sal ou sem sal? Me passa o café, querido, com açúcar ou adoçante? Isso aí, irmão, é ilusão. E a igreja colocou um monte de vezes, assim, a igreja impulsionou, potencializou essa ilusão. Porque as pessoas vêm para a igreja, vê o pastor e falam: uau, o pastor é perfeito. O pastor ele mantém essa postura de perfeito. Não, eu não erro. Não, nem o 2 eu faço quando eu vou no banheiro, estou de boa. Não, imagina, o que sai de mim é unção, só isso. Irmão, para com isso, velho. Eu estou falando sério, irmão. Às vezes eu vou pregar em uns congressos, em umas igrejas aí, que fala assim: olha, o pastor presidente vai recebê-lo no gabinete.
O pastor presidente está a 2 metros de distância. Por que não me recebe aqui? Me fala comigo aqui. E não pega a minha mão na frente dos outros. Vai para o gabinete com 3 pessoas do lado. Chega no gabinete, senta na cadeira, na poltrona dele. O pastor Giba com a pastora Sueli, acho que o pastor Felipe também estava comigo, acho, numa situação dessa. Nós estávamos no lugar e eu falei, meu Deus do céu, esse homem ficou o culto inteiro do meu lado, não me deu a paz do Senhor e quer me receber no gabinete? Para o inferno com esse gabinete. Nossa, pastor, você é nervoso. Eu não gosto, sabe, de ilusão. Esses dias um amigo meu, um grande amigo, que é pastor de uma igreja que tem esse sistema presidencial, chegou para mim e falou assim: ô pastor Emanuel, eu falei assim: ô meu, você sumiu, você nunca mais foi em casa. Mas é que agora o senhor é pastor presidente de uma igreja grande. Eu falei: então me apresenta essa igreja grande que eu não conheço não. Sabe, cria-se uma estrutura para disfarçar e camuflar uma coisa, irmão. Eu preciso dizer para você está aqui na comunidade do reino, está chegando, está aí já há um tempo, você precisa entender uma coisa: eu sou humano. E não consigo ser perfeito. Bruna Carla que me perdoe, essa música é minha. A gente precisa entender que a gente precisa ser real, ser verdadeiro. Mas o que a gente está fazendo, a gente está pegando um monte de folha de figueira. E tem uma... Eu não vou falar, Jesus. Vocês querem me complicar, não vou falar. Não vou. Tem um pessoal que está baseando a vida espiritual em folha de figueira. Eu esqueci de dar o tema dessa mensagem para você. É recomeço com Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar de recomeço com Deus. Então tem uma galera que tem dificuldade de externar a sua humanidade. Tem um pessoal que tem dificuldade. E a gente precisa entender uma coisa. E nessa noite eu estou falando tudo isso só para você entender uma coisa, irmão. Talvez você tenha vergonha das suas feridas, mas todos nós aqui também temos. Talvez você tenha vergonha dos seus pecados, mas todos nós aqui também temos pecados. Talvez você tenha vergonha da sua história torta. Se eu contar a minha história para você, se eu contar a minha linhagem para você, irmão, você chora. E vai falar: não é possível, realmente, eu também acho que não. Mas eu estou conscientizando você de uma coisa: Deus não tem problema com homens. Porque nós criamos em nossa cabeça o seguinte: não, eu preciso me tornar quase um anjo para ser aceito por Deus. Não, querido. Você sabia que o filho que se... meu Deus do céu, obrigado, irmã. Você sabia que o filho que se fez, criou uma imagem de perfeito, um filho que se posicionou como se fosse sendo o filho ideal. Ele nunca teve um cordeiro morto por ele na mesa, mas o filho que pecou, o filho que errou, quando ele chegou na casa, o pai falou assim: você foi verdadeiro, e porque você foi verdadeiro, eu quero ofertar para você a primícia da minha mesa. O pai não faz festa com filho ideal, irmão. O pai faz festa com filho real. Você precisa entender isso. Eles cozeram para eles folhas de figueira. Aí eu acho que assim, quando eles comeram, eles foram destituídos de glória. Mas eu acho que também foram eles foram destituídos de QI. Por quê? Vou colocar folha de figueira para me esconder de Deus. Talvez você está falando assim: por que o pastor está falando tudo isso? Porque eu estou falando de você, que fez um monte de coisa que não devia fazer, que você falhou com Deus e hoje está querendo se esconder, se camuflar. Agora, quem foi que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, irmão? Foi Deus. Quem foi que colocou Adão e Eva lá? Foi Deus. Quem que é o autor da história? É Deus. Mas e aí, pastor? Se a história é de Deus e a história está dando errado, é Ele que vai descer para consertar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que o autor da sua história não é você, é Deus. E Ele já sabia os percalços que você teria no meio do caminho. E Ele está falando para você o seguinte: eu sei que você errou, eu sei que você falhou, mas nessa noite eu estou descendo para te ajudar a consertar. Deus é pedagógico. Eu estou aprendendo isso com meu filho, ser pedagógico. Ser pedagógico. Daí Deus desce, versículo 8. Quem está aí diz amém. E ouviram a voz do Senhor Deus. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Olhe para mim. Uma coisa que eu acho que você nunca pensou
É quem passeava no jardim, Deus ou a voz dele? A voz do Senhor passeava no jardim, porque essa é a nossa realidade quando pecamos. Quando nós pecamos, existe uma voz que vem ao nosso encontro, e você precisa entender isso. O que eles ouviam, talvez seja: não coma, porque o dia que comer morreremos. O texto vai nos dizer mais à frente que a voz diz algo: Adão, onde estás? Rapidinho, ó. Tem gente que vai ter dificuldade de compreender isso, mas eu preciso falar para você. Adão, até esse momento, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Por quê? Porque ele estava revestido de glória, então ele se conectava com Deus espiritualmente. Sabe aquela conexão tão forte que você não precisa falar, no olhar você sabe o que a pessoa está dizendo? Era Adão com Deus. O espírito de Adão testificava no espírito de Deus, e os dois falavam sem trocar uma palavra. Mas quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, aí então ele se desconecta espiritualmente de Deus, e aí então Deus vai ter que falar com ele em voz audível. E o que acontece? Quando ele come, a voz do Senhor Deus vai até ele e fala: Adão, aonde você está? Porque eu não estou mais te encontrando em mim. É Deus falando para mim e para você nessa noite o seguinte: antes eu falava com você na intimidade, antes eu falava com você no espírito, mas eu precisei mover céus e terra para você estar aqui essa noite, para falar em voz audível, em alto e bom som, aonde você está. E essa pergunta, ela me perturba. Por quê? Porque quando Deus me pergunta onde é que eu estou, eu vou ter que responder. E aí eu vou ter que falar para Ele que eu já não estou mais aonde Ele me esperava. E esse é o problema, porque Deus está te esperando num lugar que você ainda não chegou. Só que nessa noite Ele desceu aqui para falar com você através da voz dEle, para dizer o seguinte para você: você não está onde você deveria estar, mas eu estou aqui essa noite para te trazer de volta para o centro da minha vontade. Eu acho lindo que é: Adão, aonde você está? Eu fico imaginando essa voz circulando o jardim. Adão atrás da moita, irmão. Eu fico imaginando Adão atrás da moita, meu Deus do céu. Eva, fica de boa. E a voz de Deus encontrando, porque você precisa entender isso. Você nunca vai ir tão longe que a voz de Deus não te alcance. Você nunca vai ir tão longe que a voz de Deus não te alcance. E eu não quero saber o quão longe você está do propósito. Hoje é noite de recomeçar e de voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Tem gente que está aqui essa noite que já era para você estar no altar, já era para você estar na intercessão, já era para você estar no voluntariado, já era para você estar pregando, já era para você estar sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Só que o percalço te afastou. Mas a pergunta do Espírito para você essa noite é: aonde você está, que você não chegou aonde você já deveria ter chegado? Cadê você que não chegou aonde você já deveria ter chegado? E essa pergunta me perturba, porque eu me pergunto o seguinte: será que eu estou aonde eu deveria estar, ou eu estou atrasado, ou eu estou adiantado? Aonde é que eu estou? Porque eu acho lindo que Deus não fala assim: Adão, você está vestido? Adão, você está pelado? Deus não pergunta isso para Adão. Deus não quer saber a condição, Deus quer saber a posição. Deus não tem problema com a sua condição, Ele só quer saber o seguinte: tem posição para ser tomada essa noite? E aí, versículo 10, Ele disse. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que Adão, ele vai dar resposta para a voz de Deus. Pastor, o que eu preciso para recomeçar com Deus? Para recomeçar com Deus, você só precisa dar uma resposta para a voz dele hoje, e falar para ele onde você está. E Adão vai falar assim: ouvi a sua voz e tive medo. Ou temor. E por que Adão teve medo? Simples, porque Deus disse para ele o seguinte: o dia que você comer, vai ter morte.
Aí ele sabe que Deus desceu, ele escuta a voz de Deus, ele é alcançado pela voz de Deus. E eu acho maravilhoso. Existem muitas discussões a respeito de quantas árvores tinha no jardim, mas existe um consenso que eram mais de milhares de árvores, mas Deus encontra ele exatamente onde ele estava e fala para ele assim: onde você está? E ele fala assim: Senhor, eu tive medo, por isso eu me escondi, porque eu estava nu. Aí, ó o que a religiosidade faz. A religiosidade me faz enxergar como problema aquilo que na verdade era para ser propósito. Eu estou nu, mas eu fico imaginando Deus falando assim: Adão, mas era exatamente o que eu queria. Não é para você se vestir. Você entende o quanto a religiosidade problematiza as coisas, irmão? Esses dias eu vou falar. Esses dias alguém chegou para mim, no último batismo a gente batizou um bonde bem doido aí, né? Aí os meninos vêm aí, Juliette, brinco, corrente de prata. Chega aqui para mim e fala: e aí, pastor, flow. Eu acho um barato isso, irmão. Eles são meus parça, meus e do evangelista Murilo, que fez até vídeo com eles. Tudo filho do pastor Irã, mas é parça nosso. Aí alguém chegou para mim esses dias e falou assim: pastor, precisa conversar com esses meninos. Eu falei: por quê? Não, porque eles batizaram, né? E estão vindo para a igreja com brinco, com corrente. Aí eu olhei para essa pessoa e falei assim: sabe o que acontece? É que a transformação, ela leva um tempo, né, irmão? Falei: leva, pastor? Eu falei: leva. Você está 3 anos comigo, você não mudou ainda, vou brigar com eles por quê? Não, pastor, mas daí é que vão chamar a nossa igreja de porta larga, de que pode tudo. Falei: pode falar o que quiser, duvida é falar do meu caráter. Pode falar o que quiser, irmão. Você acha que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com o que vão falar de mim, eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. Então a religiosidade, ela problematiza as coisas. Veja só que coisa incrível. Para a religiosidade é um problema ter um jovem na igreja. Para Deus é propósito. Para a religiosidade é um problema você ter tido um divórcio, ter tido alguma coisa ruim na sua vida. Para a religião é um problema, mas para Deus é assim: é uma ótima oportunidade para recomeçar. Ah, pastor, quer dizer que você aceita divórcio? Não, eu aceito gente, irmão, gente de todo tipo. Não tem fiscal do céu aqui na igreja e não vai ter. Eu não quero saber onde você errou, o que eu quero saber é que você está acertando agora, e Deus vai te ajudar nisso. Ah, mas irmão, para com isso. Pastor, mas vamos falar da comunidade do reino. Que fale, irmão, a igreja é dele, não é minha. E já falam faz um tempo, e não tem problema. Estão falando, a gente está trabalhando, amém? Esses dias eu falei para um pastor: a porta é larga para caber bastante gente, irmão. Aleluia. Então Adão vai falar assim: não, mas olha só, nós estávamos nus. O problema foi desobedecer, sim ou não? Sim ou não? O problema foi desobedecer. Só que Deus é pedagógico. Deus fala para Adão o seguinte: Adão, quem foi que falou para você que você estava nu? Ó, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Olha aqui para mim. Deus está aqui hoje para te permitir viver um começo novo, para recomeçar. Você crê nisso? Só que Deus não vai te isentar da sua responsabilidade, irmão. O que você fez? Você fez o que não deveria ter feito. Você vai ter que assumir isso. O problema é que Adão é Adão. Adão fala assim, versículo 12. Então disse Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai olhar para a mulher e fala assim: mulher, você comeu? Ela fala assim: foi a serpente. Aí Deus vai falar com a serpente fala assim: lascou que não tem mais ninguém, sou eu mesmo. Eu fico imaginando que a serpente é Satanás. Eu fico imaginando Satanás fala assim: ó, eu sei que eu vou ficar recebendo culpa pro resto da vida mesmo, então cola mais essa na minha. Ó, a serpente diz, Adão fala foi a mulher fala foi a serpente. Versículo 13: a serpente me enganou e eu comi. E é um problema, irmão, porque quando você não assume
a sua responsabilidade, você não consegue recomeçar. Um dia eu fui aconselhar um casal, e eu falei assim: quem vai falar primeiro? Se você nunca participou do aconselhamento de casal, você precisa participar, irmão, é lindo, tipo caso de família, sabe? Quem vai falar primeiro? Aí o rapaz falou assim: ela pode falar. Aí ela falou assim: é um traste, não vale nada. Descascou o rapaz. Aí eu olhei para ele e falei assim: e você, o que você quer falar? Ele falou assim: que ela tem razão. Eu falei assim: vamos encerrar aqui, porque está tudo muito bom. Eu nunca vi ninguém assumir responsabilidade. Então quando Deus desce para nos dar a oportunidade, como eu vou recomeçar? Assumindo a minha responsabilidade, com verdade. E aí o que acontece? A serpente induziu a mulher e o homem a pecarem para morrerem, porque o diabo sempre vai querer que você morra depois do seu fracasso. O diabo sempre vai querer que você acabe com a sua vida depois do seu fracasso. Ele vai colocar na sua cabeça que não tem mais oportunidade. Só que tem uma coisa, irmão: se fosse para Deus te matar, Ele não teria descido aqui hoje para dizer para você o seguinte: eu quero conversar, me relacionar com você. Se a intenção de Deus fosse matar o homem, como Ele tinha medo disso, não estaria tendo esse diálogo, porque Deus, Ele não perde tempo. Mas quando Deus desce, talvez a serpente fique olhando e falando assim: agora vocês vão morrer, agora vocês estão condenados. E você precisa entender que a ideia de eu estar condenado e não conseguir mais recomeçar nada é do diabo, que vai colocar no meu coração. Por quê? Porque foi o que aconteceu com ele. Ele foi condenado eternamente e perpetuamente. Então ele quer trazer essa consciência para você, dizendo para você o seguinte: você errou demais, você falhou demais, e Deus não vai te aceitar. Essa é a mentalidade religiosa e demoníaca. Só que Deus traz uma boa notícia para você essa noite. E qual é a boa notícia, pastor? A mulher pegou e comeu. A mulher comeu do fruto. A mulher ingeriu o fruto. Aonde é que estava o fruto que a mulher comeu? Dentro dela. Aí Deus olha para a mulher e fala assim: mulher, primeiro ele fala com a serpente: serpente, maldita serás, rastejarás, comerás do pó da terra eternamente. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher. E aí Deus libera uma palavra incrível em Gênesis capítulo 3. Deus olha para a mulher. Onde é que está o cerne do problema? Na mulher. Aí Deus de repente olha para o útero da mulher e fala assim: aí dentro, aonde o diabo colocou aquilo que pensou que ia te matar, eu vou colocar aquilo que vai trazer vida eterna para você. Porque Deus diz o seguinte: da semente da mulher, da barriga da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Pastor, como é que eu faço para recomeçar com Deus? Entenda uma coisa: primeiro, você tem as suas responsabilidades, mas enquanto você vem com as suas responsabilidades, Ele vem com o perdão e com a graça dEle, dizendo para você o seguinte: sabe por que o diabo, você sabe por que o diabo está querendo te derrubar? Você sabe por que o diabo está querendo matar você? Você sabe por que o diabo está querendo te trazer desespero? Porque ele sabe que Deus plantou algo dentro de você, que vai revolucionar a sua casa, a sua família, a sua história. Sabe o que eu estou dizendo para você? O diabo olha para você como uma ameaça. Por quê? Porque se você se levantar, o diabo vai ter que sair da onde ele está, na sua casa, na sua família. Se você se levantar, a opressão vai ser retirada e vai ser, em nome de Jesus, expulsa dos ambientes aonde você vive. Pastor, eu estou debaixo de uma maldição hereditária. Então está na hora de você recomeçar debaixo de uma graça que foi dada por herança. Pastor, mas eu estou debaixo de uma palavra de maldição. Nessa noite é uma palavra de libertação e graça para a sua vida. Não importa o quanto você errou, o que importa é que Deus acertou. Porque Deus, quando te escolheu, Ele não se confundiu. É você e pronto. Pastor, mas você não sabe, pastor, eu falhei demais. Eu pergunto para você nessa noite: a sua falha é maior que o sacrifício de Jesus na cruz? Existe algo que você fez que não foi pago e apagado na cruz do Calvário?
Paulo diz lá em Colossenses que ele cravou na cruz do Calvário toda a cédula de acusação contra mim e contra a sua vida. Pastor, mas eu pequei há 5 minutos atrás. Ok, você já não está mais há 5 minutos atrás, você está agora, e agora existe uma palavra de graça para a sua vida. Sabe o que é o seu problema? É que o seu pecado te afastou de Deus, mas a cruz aproximou Ele de você novamente. Por favor, abaixem as luzes. Feche os seus olhos, querido. Podem abaixar todas. Feche os seus olhos. Eu não sei onde o diabo está querendo te paralisar. Eu só quero dizer para você o seguinte: a vontade de recomeçar, ela é muito maior da parte de Deus do que de você. E Deus vai aonde for preciso para tirar a sua alma do inferno, se for preciso, para dizer para você o seguinte: eu te comprei, e não há nada que anule o propósito de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas eu me afastei, eu me esfriei, eu pequei, eu falhei, eu coloquei folhas de figueira, eu coloquei religiosidade, e agora, pastor, eu estou muito distante de Deus. Mas é por isso que nós fizemos esse culto, porque é um culto para recomeçar, hoje com Deus. Você vai sair de trás da moita. O texto nos diz que Deus olha para Adão e Eva e pega uma pele de animal e coloca sobre eles, dizendo para eles o seguinte: ei, vocês estão querendo se cobrir com folha de figueira? O cordeiro já foi morto para que o seu pecado fosse coberto. E Deus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: vocês não podem mais ficar no jardim. Só que os anos passam e Jesus vem na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado. E lá em Apocalipse capítulo 3 ele diz o seguinte: ao que vencer, eu concederei que coma da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Que o diabo tirou você do jardim, mas a cruz de Cristo vai te levar de volta para o jardim. Mas eu pequei, eu falhei. Legal, tamo junto. Eu só quero saber se você quer dar uma resposta para a voz de Deus essa noite. E se você quer recomeçar com Ele, se você quer pedir perdão, quer você assumir a sua responsabilidade e dizer para Ele: Pai, eu quero recomeçar a minha vida espiritual contigo hoje. Eu quero convidar você a sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem aqui à frente que eu vou orar por você. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram. Quantas vezes eu caí, mas você me levantou. Eu pensava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu vem, me rendo, vem, me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Pastor, mas é que eu tenho cargo na igreja. Ah, pastor, mas é que eu tenho ministério. Não importa o que você tem, o que você faz. Ele te conhece na sua essência e Ele sabe que hoje você precisa recomeçar. Sai do seu lugar e vem. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Vem, quantas vezes eu caí, mas você me levantou.
pensava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. eu me rendo, eu Me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Escute. Oh, abraço nele, meu Deus. Abraça ele, abraça, pode abraçar. Eu ia buscar ele lá atrás. O diabo pensou que ia te derrubar, que ia te fragilizar, que ele ia escravizar você por causa do seu pecado. Só que a palavra da cruz nessa noite está penetrando no mais profundo da sua alma para te dizer o seguinte: a cruz vai te virar do avesso. Sabe por quê? Porque dentro de você existem desígnios de Deus, existem promessas de Deus, existem propósitos de Deus que foram sendo sufocados com o tempo. Só que hoje Deus está trazendo para fora a sua identidade. Você não é o seu pecado, você não é o seu fracasso, você é filho, você é filha e foi trazido a essa terra para um propósito. Então se prepara, porque Deus vai revolucionar a sua história, vai transformar a sua vida, vai libertar a sua alma, vai trazer cura. Eu me rendo, eu Me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. toque em mim de novo. Enche-me de Oh. novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Pastores, me ajudem a orar. Nós não vamos pôr as mãos devido à situação, mas alguém vai passar perto de você orando aí. Pastora Sueli, se tiver algum intercessor que a senhora queira colocar por orar, fique à vontade. Nós vamos orar. Igreja, fique de pé, estenda a sua mão aqui para frente. Tem gente que tinha que estar aqui e não está, mas tudo bem. Ele sabe aonde você está se escondendo, ele sabe, ele vai encontrar você. A voz dele vai até você essa noite, não vai dar para fugir. Não, hoje não dá para se esconder. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono,
águas que curam e limpam. Deixa Ele te limpar. Deixa Ele te limpar. Onde o rio passa e por onde o rio passa, oh, e tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, sacia minha sede. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Flua no Espírito, flua no Espírito. Em nome de Jesus, seja renovado hoje. Essa é uma ótima noite para você ser renovado com o Espírito Santo. Talvez você não falava mais em línguas, ou você nunca falou, e essa é a noite onde o Espírito Santo vai marcar a sua vida. Oh! Você vai recomeçar de mãos dadas com Ele, fortalecidos por Ele. Oh! Em nome de Jesus. Chega. Oh! Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Marca histórias. Traz uma unção, ó Pai, de renovo, de restauração. O Senhor sabe quem está aqui essa noite, precisando ser impactado, Pai, por essa glória, precisando levar essa unção para casa, para o lar. Deus, casamentos serão transformados, famílias serão transformados, filhos serão tocados por aquilo que mães estão recebendo aqui essa noite. Oh! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer Mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória! Levante suas mãos onde você estiver agora. Seja alcançado por essa graça, seja alcançado por esse favor de Deus, seja alcançado em nome de Jesus.
Existem pessoas aqui que você está colocando um ponto final em algumas histórias, que Deus está colocando uma vírgula e dizendo para você: ainda não acabou, ainda não acabou. Oh! Mas pastor, está tudo errado, não tem mais jeito. Tem. Quem está escrevendo a sua história está dizendo para você: não coloque um ponto final aonde Ele colocou uma vírgula. Oh! Com as mãos para os céus, peça: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo, Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida que aqui está, Senhor, sobre cada vida que aqui está, eu te peço, Pai, marca a história de cada um de nós, um recomeço contigo nessa noite, independente dos nossos cargos eclesiásticos, independente, ó Pai, Senhor Deus, do nosso tempo de igreja, independente, ó Pai, de qualquer convicção, entendimento humano, que o Senhor marque um recomeço contigo, Pai, que nós possamos voltar ao centro da sua vontade e viver os teus propósitos para nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no seu coração, você que está aqui à frente, e declare comigo hoje, eu começo uma nova história com Deus, amém, em nome de Jesus.